pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, medicamentos vencidos, polos contaminados. Todos esses resíduos perigosos estão presentes em nossas vidas e na rotina da maioria das empresas no Brasil. O que fazer com eles? O que acontece com o resíduo perigoso? É possível aproveitá-lo? Quem transporta? Como é armazenado e quais as tecnologias para tratá-los? Mesmo perigoso, será que é possível valorizá-lo? Vamos responder essas perguntas e mostrar o papel das pessoas responsáveis em resolver esse problema. Um trabalho que quase não aparece, que é invisível, mas é essencial. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental. Vem comigo na jornada dos resíduos perigosos. Eu acho que é um mercado que vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos. A sociedade tem se preocupado muito mais com a questão ambiental, até pela própria comunicação, né, que tem mudado muito. As redes sociais têm feito a sociedade ter muito acesso às informações que elas não tinham antes. E esse mercado ele tem sido cada vez mais procurado, né, por estudantes e por profissionais para poder se engajar nesse mercado. E, além disso, tem sido um mercado que, para as empresas, tem sido bons negócios. Já existe um mercado de resíduo no país, no estado, só que esse mercado, a tendência dele é crescer, principalmente com a evolução da legislação, a evolução do tema de meio ambiente e sustentabilidade. Eu cito aqui também a importância da responsabilidade do gerador, a importância através de política pública, através de educação ambiental, porque todo gerador, todo estabelecimento, seja de saúde ou seja gerador de resíduo perigoso, ele tem que ter a sua responsabilidade de destinar, de tratar esse resíduo da forma correta. O estabelecimento de saúde tirou um alvará sanitário, ele vai gerar resíduo de saúde, então ele tem que ter essa responsabilidade e, não sendo clichê, mas é contribuir para as gerações futuras, com o meio ambiente para as gerações futuras. Então é um mercado que a tendência é ter uma expansão enorme de hoje para frente, seja aqui em Minas Gerais, seja no país. A legislação e hoje os processos eles são muito mais acelerados que antigamente. O grande ganho hoje para nós não é só na empresa que a gente atua, mas para mostrar para a nossa população também a importância de destinar corretamente o resíduo sólido, né? Se você vê hoje, por exemplo, as pessoas que fazem uma entrevista na cidade, muitos poucos conhecem de aterro sanitário em si, sabe como que é um aterro, né? Como que é um sistema de tratamento desse resíduo, onde que ele vai. Para quem está começando agora, eu acho que vale a pena aprofundar, conhecer mais sobre o resíduo, né? Para vir com novas alternativas para nós, né? Alternativas sustentáveis. A gente vê hoje que existe essa falta de profissional, né? Que já tem esse conhecimento técnico, né? Para atuar nessa área, né? De gerenciamento de resíduos. O mercado vem mudando muito. Desde 2008, quando eu comecei a fazer o estágio, né, na área, eu pude perceber assim, os processos e a forma com que as pessoas recrutam os seus profissionais. Está cada vez exigindo mais desses profissionais, não só qualificações técnicas, mas também novas habilidades, né, de gerenciar conflitos, de interagir com o órgão ambiental, de sempre mostrar essa transparência dos processos. Então, começa desde o recrutamento desse profissional até mesmo a forma com que ela lida com o processo dela, fazendo o gerenciamento adequado dos resíduos. Era muito comum, antigamente, a gente ver profissionais sendo gestores administrativos ou um cara da operação vindo tocar o meio ambiente. Era muito comum na época as pessoas fazerem isso. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas buscam um profissional qualificado, com bastante experiência, porque elas entenderam que sem obter a licença ambiental ela não consegue operar, ela não consegue viabilizar a operação. As legislações elas vêm sendo fiscalizadas pelos órgãos competentes. Então, não adianta você tentar não atender a legislação. Hoje em dia, se tem duas coisas que prende hoje no Brasil, é pensão alimentícia e crime ambiental. Então, você tem que cumprir. E existe uma responsabilidade civil muito grande em cima do profissional. Então, tanto no responsável técnico, quanto pelo responsável legal da empresa também. Então, todo mundo tem um interesse em comum em cumprir as normas.
falamos de gerenciamento de resíduo, é importante entender alguns conceitos básicos. Então, tanto o profissional da área quanto as empresas respondem civilmente por isso e respondem criminalmente. Eu, por exemplo, já tive exemplos assim durante a minha carreira de profissionais saindo algemados de dentro da empresa por descumprimento da norma. Então, a gente precisa muito, antes de entrar nesse mercado, garantir o conhecimento da legislação, se profissionalizar, buscar trocas com os outros profissionais, aprender o máximo possível para que você consiga fazer o gerenciamento adequado dos resíduos. Isso é muito importante. Eu gosto de dividir o gerenciamento de resíduo em 3 etapas, né? Eu chamo de gerenciamento interno, transporte e destinação. Então, o que é gerenciamento interno é o que está dentro das minhas mãos como gestora de resíduo. Então, é o que está dentro da organização. Então, é o momento de eu pegar o resíduo desde o ponto que ele é gerado até o momento que eu vou armazená-lo na minha central de armazenamento de resíduos temporários. Então, eu pego o ponto de geração, eu tenho que garantir que ele vai sair desse momento de geração e vai ser feito o quê? A seleção dele, que ele vai ser direcionado para os contetores corretos, garantir que tem coletores nos pontos certos, garantir o treinamento da equipe para poder destinar esse resíduo de forma correta. Depois, nessa etapa, a gente tem que tirar esse resíduo da linha de produção e colocar ele ou numa estação provisória ou mandá-lo direto para a central de resíduos. Então, todo esse processo interno, você tem que caracterizar seu resíduo. É de suma importância você, muitas das vezes sempre entender qual tipo de resíduo que você está trabalhando. Então, se ele é perigoso ou se ele não é perigoso, conforme mesmo estabelecido na NBR 10.004, que caracteriza o resíduo como perigoso e não perigoso, classe 1 e 2. Então, é importante você entender se ele é inflamável, se ele é corrosivo. Exemplo, se eu pego um resíduo corrosivo e coloco do lado do inflamável, ele rompe essa embalagem, eu posso causar uma explosão ali, um incêndio. Então é muito importante você estudar bem o tipo de resíduo que você tem. E aí você tem a segunda etapa, que eu chamo de transporte de resíduo, que é o momento que ele vai lá na sua central, vai fazer o carregamento do caminhão e vai levar para uma estação de tratamento. Essa estação de tratamento vai pegar esse resíduo e vai dar a tecnologia de tratamento final. E hoje a gente tem inúmeras tecnologias aplicadas no mercado, desde processo de reciclagem, a valorização energética, tem várias tecnologias aí que podem ser trabalhadas valorizando o resíduo. Para destinar os resíduos perigosos, existem inúmeras tecnologias hoje aplicadas aqui no Brasil. Temos logística reversa, nós temos coprocessamento de resíduos, tem até uma etapa anterior que é a blendagem. Temos também, no caso do resíduo de serviço de saúde, o processo de autoclavagem desse resíduo. Tem o aterro classe 1, que é uma forma de disposição final desse resíduo também. Então são inúmeras tecnologias que existem hoje nesse mercado. E eu quero ter a oportunidade aqui de estar mostrando alguma delas para vocês. A carga chega aqui na unidade, ela passa pela portaria, balança, a gente coleta a amostra, a gente faz teste de reatividade. A gente faz a verificação da documentação e a gente verifica também qual a tecnologia que aquele resíduo vai ser destinado e qual que ela foi contratada. O processo de blendagem consiste na recepção de resíduos industriais. Esses resíduos eles passam por um processo de avaliação de controle técnico, triagem, pré-mistura e até o ponto que ele chega no nosso triturador. Quando ele chega no triturador, ele é todo misturado e triturado, onde é reduzida a sua granulometria, até o ponto que ele fica com essa cara. Então, esse é o nosso combustível alternativo para fábricas de cimento. Atualmente, os resíduos que a gente recebe são basicamente os industriais. Papel, plástico, madeira, borracha, borra de tinta, borra de óleo, EPIs contaminados, lodo de estação de tratamento de efluente, resíduo têxtil. Esse material ele tem condições, mais ou menos, de substituir a cada 2 toneladas dele, 1 tonelada de coque de petróleo. Então, eu deixo de gerar um passivo ambiental se esse material, por exemplo, fosse para aterro sanitário, e também preserva ali 1 tonelada de combustível fóssil, que vai evitar esse consumo na fábrica de cimento. Onde está a sustentabilidade desse processo? Então, eu reduzo o passivo ambiental, eu preservo ali as jazidas de combustíveis fósseis e, principalmente, tem um aproveitamento energético atendendo a legislação que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, acho que o benefício dessa tecnologia para o mercado e para a sociedade é sensacional. Agora que vocês conheceram o processo de blendagem,
Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a tecnologia de coprocessamento. Eu estou aqui com o Pedro, que é da Cimento Nacional, que vai contar para a gente, depois que o processo termina na Essências com a blendagem, como que é feito quando chega aqui esse blend para você, Pedro? Então, os caminhões chegam, temos vários fornecedores e a gente tem que deixar o material mais homogêneo possível. Então, o que nós fazemos? Misturamos esses mais fornecedores para a gente ter a característica mais constante possível para não atrapalhar o processo do forno, além da mistura de alguns outros materiais e geradores diretos. A gente tem um exemplo da tortifiltração, então a gente tem vários elementos que a gente mistura para dar maior estabilidade e melhor dosagem no forno. A mistura é feita aqui na Cimento Nacional com pá carregadeira, a gente prepara o material para ser alimentado, o material segue aqui depois da alimentação, ele vai até uma balança dosadora, onde ele entra na câmara de combustão, e aí ele é queimado e depois disso a gente faz o clinker, que é o produto final da indústria do forno de cimento. Então o clinker ele é uma matéria-prima para a fabricação do cimento? Exatamente. Vou falar um pouquinho como que é o manejo, como que é essa questão desses resíduos, né, que são classificados como resíduos perigosos. Primeiro tem a coleta no cliente. A coleta ela é feita por trabalhador treinado, existem NBRs por trás. A coleta é feita com equipamentos e veículos destinados para esse fim. Então a gente coleta no cliente e traz aqui para a nossa unidade de tratamento de resíduos de serviço de saúde, que é autoclave. O resíduo chega aqui na nossa unidade, ele é descarregado, ele é depositado nos carrinhos de tratamento e vai para a autoclave. A autoclave ela tem um ciclo de mais ou menos 40 a 50 minutos, onde a temperatura ela chega a mais ou menos 137 graus Celsius. Dentro da autoclave é tirado todo o oxigênio, então fica no vácuo. O resíduo ele é inertizado e depois desse resíduo ser inertizado, ele pode ser classificado como resíduo domiciliar e ele é descarregado no aterro aqui da Essência. Todo o ciclo da autoclave a gente tem aqui na Via Solo como premissa de fazer teste. Então a gente executa teste químico, teste biológico e teste de vácuo no equipamento. O teste biológico a gente pega uma bactéria, que é a bactéria mais resistente, essa bactéria morrendo, com certeza o resíduo foi inertizado. Então esse é o ciclo desse resíduo, que é um resíduo perigoso e tem que ter um tratamento prévio para depois ir para um aterro licenciado. Importante a gente ressaltar nossa operação. Os caminhões do cliente chegam, vai até a posição da frente de serviço, né, onde ele executa a sua descarga. O trator esteira, que é justamente a máquina que está em cima do lixo, executa o procedimento de espalhamento e compactação. Na nossa unidade a gente tem uma particularidade também, que a gente consegue aproveitar ali o próprio material, né, que às vezes vem do resíduo industrial, para executar a cobertura dos resíduos orgânicos, né, para evitar odor, para evitar que os urubus cheguem perto, vetores, né, e controlar inclusive também a entrada, evitar a entrada de chuva, né, água pluvial no aterro. Então a gente faz todo o processo controlando minuciosamente, né, para que a gente evite os impactos. Lá no fundo a gente consegue perceber lá as mantas de impermeabilização, que é composto pelas geomembranas, o gel têxtil, o gel composto betonítico, né, que são as camadas impermeabilizantes do aterro. Após feita a impermeabilização, a gente faz os testes, né, durante a implantação, obviamente, da manta, para ver se ela não vai se romper. Constatando tudo certinho dos testes, a gente coloca o resíduo e assim a gente garante a correta disposição final do resíduo. Nós temos também a parte para onde que é canalizado todo esse efluente do aterro, né, que a gente já fica na dúvida, o que é feito, para onde que ele vai, o que garante que ele não está para fora de área impermeabilizada, onde garante que ele está em área protegida, né, e é justamente o ponto mais baixo do aterro. É onde a gente tem duas manilhas, onde todo esse chorume ele se encontra nesse ponto e a gente faz a retirada para tratamento, garantindo assim o tratamento correto do efluente gerado. Aqui a gente está no aterro classe 1, né? É um aterro de menor porte quando comparado ao classe 2, principalmente no que diz respeito à área. Porém, os resíduos são perigosos
né? E a gente requer cuidados maiores aqui. A gente tem tipo de resíduos aqui, por exemplo, latas de tinta, solos contaminados com hidrocarboneto, filtros de máquinas. Então são resíduos que, se a gente não fizer um tratamento diferenciado assim, vamos dizer assim, do classe 2, a gente pode ter alguns problemas. Então o que a gente faz hoje? A gente executa uma operação numa área muito pequena, né? A gente controla primeiramente onde o resíduo para cá com o laboratório faz a inspeção, valida com o comercial, de forma que a gente identifique todos os possíveis riscos. Depois o resíduo vem para o aterro e, na sua maioria, acompanhado aqui pelo laboratório, para poder também passar as instruções para o auxiliar operacional durante o recebimento. E a gente também compõe de solos para cobertura, a gente cobre todos os dias com a camada grossa de solo, vamos colocar uns 30 a 40 centímetros de solo. E a gente também tem os solos de emergência, né? Então, numa eventual emergência, a gente não apaga com água, porque dependendo se a água cair no resíduo, pode reagir e se tornar até um problema maior. A logística reversa é um processo, como é descrito na legislação, que promove o retorno de materiais à sua cadeia produtiva. Aqui na Essências Minas, a gente trabalha com logística reversa de alguns materiais. O primeiro deles, placas eletrônicas, essas placas de computador. Nós realizamos o desmonte, triagem e separação por tipologia dessas placas. Enviamos isso para fora do país, onde acontece a reciclagem ou recuperação desses metais. Além das placas eletrônicas, a gente promove a logística reversa de catalisadores automotivos, que é uma peça dos nossos carros, do veículo, onde há uma concentração de metais preciosos. Então, coletamos esse material, realizamos toda uma análise, nós temos um equipamento que faz a leitura em tempo real dessas concentrações, processamos, misturamos para também enviar para fora para fazer essa logística reversa. De celulares a gente também promove essa logística reversa. Além disso, trabalhamos também com pilhas e baterias. Fazemos essa recepção e estamos desenvolvendo o processo de recuperação desses materiais no nosso site da Essências MG. Para realizar o tratamento, a valorização e a disposição final de todos esses resíduos, existe também o trabalho todo da gestão que está por trás disso para fazer tudo isso acontecer. Então, para poder garantir o cumprimento das normas, a gente está aqui com a Samara, que é a responsável pelo sistema de gestão integrado da empresa. Conta um pouquinho para nós, Samara, por favor, do seu papel aqui como gestora, quais são as obrigações, o que você precisa fazer para garantir a legalidade do processo. Com todos esses processos implementados e essas tecnologias, eu tenho um desafio enorme, né, que é de manter um sistema de gestão implementado e ainda certificado, né? Então eu tenho que conseguir manter o padrão de qualidade em todas as tecnologias, para isso nós somos certificados na ISO 9001, manter também o sistema de gestão ambiental funcionando, cumprindo todas as condicionantes, cumprindo as exigências de monitoramento, de licenciamento ambiental, de cumprimento de condicionantes e todos os requisitos legais ambientais, além disso o relacionamento com os órgãos ambientais, né? E para isso nós somos certificados na ISO 14001, gestão ambiental. Também, os grandes desafios que nós temos é garantir a saúde e segurança das pessoas, né? Aqui nós trabalhamos pela vida, então nós precisamos prevenir os acidentes e as doenças, então nós também somos certificados na ISO 45001 e esse é um desafio muito grande, a gente vem investindo cada vez mais para aumentar, melhorar a cultura de segurança em todos os processos. A gente mostrou algumas tecnologias de tratamento de resíduo, mas existem inúmeras aí no mercado que já são aplicadas e algumas, quem sabe, até para serem desenvolvidas, né? O que precisamos ter em mente é que toda empresa tem gente trabalhando e gente gera resíduo. Então, precisa de profissionais qualificados para fazer essa gestão adequada. Então, é importante a gente ter essa consciência que o volume de resíduos só aumenta cada ano no Brasil e precisa, sim, de profissionais qualificados e habilitados para garantir o gerenciamento adequado dos resíduos. São muitos os desafios para se trabalhar com os resíduos tóxicos, mas a demanda é crescente. Nós, por exemplo, escolhemos trabalhar com os resíduos de cigarro e, através de uma tecnologia inovadora, nós conseguimos transformar resíduos de cigarro que impactavam o nosso meio ambiente de forma muito séria. Hoje nós conseguimos transformar em massa celulósica, que são destinadas para instituições,
onde nós podemos gerar então um trabalho de inclusão e renda. O nosso grande desafio hoje é convencer gestores públicos e privados da área ambiental para que adotem essas inovações tecnológicas e promovam então uma maior possibilidade de avançarmos com o desenvolvimento dessas tecnologias. A Política Nacional de Resíduos, que inclui os resíduos perigosos, estabelece claramente o papel de todos no gerenciamento de resíduos. O papel do gestor de resíduos é assegurar o cumprimento da legislação e os melhores custos associados, mas sempre observando as evoluções tecnológicas que são oferecidas por um mercado em constante evolução. Um conceito que gostaria de destacar é o da valorização ambiental de resíduos, mas no sentido de melhorar cada vez mais a integração dos resíduos no ciclo de vida do produto, o que traz uma nova perspectiva para a sua gestão. Entendo que esse é o futuro da gestão de resíduos. Uma dica importante é que nós conseguimos terceirizar o processo de gerenciamento dos resíduos, o transporte e até mesmo a destinação final. Mas a gente nunca vai conseguir terceirizar a responsabilidade por todo o processo. O gerador de resíduos, ele é responsável pelo resíduo gerado até que tenha uma destinação final controlada. Todo e qualquer impacto ambiental gerado pelo seu resíduo, você será o responsável. Por isso, é muito importante ter todo o acompanhamento do que a gente chama do berço ao túmulo. Eu tenho uma experiência muito vasta no mercado de resíduos, porque eu passei por empresas de tratamento de resíduos, passei no papel como consultora também da área, realizando o gerenciamento de resíduo. Então eu estive em várias etapas desse processo, né? Como gerador, como trabalhando junto com os transportadores e trabalhando nas empresas de tratamento. Eu tenho uma visão muito global de todo o processo de gerenciamento de resíduo. Então eu logo vi ali uma oportunidade de contribuição mesmo, de traduzir, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir ter um conhecimento prático, né? Então eu quis trazer toda essa experiência para esses profissionais que estão começando no mercado ou que já estão no mercado e querem ter uma oportunidade de entrar no mercado de resíduo, que é um mercado que só cresce, né? Atualmente 3% apenas dos resíduos hoje no Brasil são reciclados. Então assim, a gente tem um crescimento muito grande nesse mercado, tem um trabalho muito grande para ser feito.